Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Luciana Kawamata e hoje eu estou aqui como entrevistadora e representando a Liga de Cirurgia e Trauma São Rafael Arcanjo e participando do Congresso Internacional de Tecnologia e Educação. Estou dividindo a mesa hoje com a Maria Eduarda Calori. Estamos aqui para uma aula com discussões e reflexões sobre varizes, perigos e tratamentos clínico e cirúrgico. E temos a honra de receber aqui, como nosso moderador, o Dr. Marco Túlio França. Ele é médico, especialista em neurocirurgia, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e preceptor na Liga de Cirurgia e Trauma São Rafael Arcanjo. E como nosso entrevistado, o Dr. Orlando Ada Saliba Júnior, médico, especialista em cirurgia vascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e preceptor da nossa Liga. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Luciana, Duda, parabéns pela iniciativa de fazer esse podcast e escolher um tema assim muito abrangente, né? Eu acho que todos nós não, né, Orlando? Todos aqueles que envelhecem, nós dois não, né? Nós estamos fora da curva. Nós estamos fora da curva, quem dera. Todos nós padecemos num dado momento da nossa vida com esse tipo de doença e hoje vocês terão a oportunidade de saber e tirar assim todas as dúvidas com relação a essa patologia, a essa doença tão prevalente no nosso meio. Orlando, muito obrigado por ter aceito a sugestão do tema, por dividir a preceptoria dessa liga comigo e seja bem-vindo, viu? Boa tarde, eu que agradeço, Túlio, o convite, agradeço a liga, a Luciana, a Duda, pelo convite e como você bem colocou aqui, é um tema que acomete muito, né, um percentual da população muito alto, né? Então é um tema que é sempre bom estarmos esclarecendo, tirando dúvidas, até para prevenção, para que a população sofra menos dessa patologia. Então, Duda, comece as honras da casa. Tá certo. Então vamos começar pela definição. O que são varizes? Varizes são veias tortuosas, dilatadas, né? E com um diâmetro, né? Com um calibre maior ou igual a 3 milímetros. Há um tempo atrás, alguns autores separavam, né, a questão de varizes com um diâmetro maior ou igual a 3 milímetros e outras menores que são as telangiectasias. Hoje, na literatura, existem alguns colegas, alguns autores que já consideram as varizes os dois tamanhos de veias, tanto as com maior de 3 milímetros, que são as varizes tortuosas, né, dilatadas, como as menores, que são os famosos vasinhos, né, que a gente vê que incomoda muito, principalmente as mulheres, né? Isso, a parte estética fala mais alto às vezes do que a própria doença, né? Sim. Mas é importante saber que é uma doença com potenciais perigos, como vocês vão ver aí pela frente, né? Então, os fatores de risco, Dr. Orlando, existem alguns fatores que propiciam o aparecimento delas? Luciana, sim. Um dos principais fatores é o fator genético. Esse não tem como nós estarmos mudando, né? Você já nasce com ele. Mas, além disso, nós temos outros fatores. Por exemplo, a posição que a pessoa fica o dia inteiro. Muito em pé, muito sentada. Outro principal fator, falta de atividade física, né? Nós sabemos que a atividade física, ela faz bem para o nosso organismo em todos os sentidos. E também no sistema circulatório, em especial também na parte de doenças venosas, que são as varizes. Orlando, eu estudei fisiologia em 1979, né? Eu não sei se nem se usa mais esse termo, mas antigamente a gente falava do chamado coração periférico de Baumann, que é quando a gente caminha, né? Tanto o pé quanto a panturrilha funciona para ajudar a impulsionar o sangue de volta, né? Esse termo ainda existe, de chamar panturrilha ou a extremidade distal do membro inferior como coração periférico? Sim, Túlio, isso aí é um termo que também é utilizado, né? O coração periférico, a gente usa o termo também, o coração da perna, né? Uhum. E eu queria até colocar uma imagem aqui,
Até para estar explicando um pouquinho dessa situação, o porquê do coração periférico, né? Uhum. Então aqui nós podemos ver essa imagem, a musculatura da panturrilha, né? O gastrocnêmio. Então, as veias do sistema profundo, elas passam no meio da musculatura. Então, ao praticarmos uma caminhada, uma atividade física, a musculatura contrai. E essa contração, ela impulsiona o sangue para cima, né? O porquê disso? O que acontece é o seguinte, vamos imaginar, o coração nosso é uma bomba, né? Então, a ida do sangue, né, do coração para as extremidades, seja crânio, membro superior, tórax, abdômen, enfim, vou falar especialmente dos membros inferiores, tá? A ida do sangue, ela vai com pressão, ela vai pelas artérias, né? O coração é uma bomba. Mas e a volta? Como que funciona isso? Se nós imaginarmos, né, que se você dividir o dia em 3 partes, 2/3 do dia nós passamos ou na posição sentado ou na posição ortostática em pé, se você imaginar que em média todo mundo dorme em torno de 6 a 8 horas, que seria 1/3 do dia, o restante do dia, o sangue vai, você imagina, vou exemplificar com uma caneta aqui, né? Então você imagina que aqui é uma pessoa, então aqui está o coração, aqui está o pé. O sangue vai do coração para o pé, nesses 2/3 do dia, exceto quando a pessoa está deitada, dormindo, ele vai numa compressão, que o coração é uma bomba, e vai na descida. Então é muito fácil, né? Vai a favor da gravidade, né? Aquele ditado, né? Uhum. Na descida o santo ajuda. É verdade. O coração também. E a volta? Como é que fica essa volta? Então a volta, ela precisa vencer a gravidade, como bem você colocou aqui, Túlio. Então, o coração periférico, que estamos aqui na imagem aqui na nossa tela, né? Que é a panturrilha nossa, ele funciona como o principal, né, mecanismo de retorno venoso, tá? Pelo fato que nós estamos vendo aqui na tela, ele comprime as veias profundas e impulsiona o sangue para cima, além de outros fatores que contribuem também, mas o coração periférico, ele é o principal fator. Perfeito. Duda? E sobre a epidemiologia, é uma doença comum? É mais prevalente em homem ou mulher? Questão de epidemiologia, tem um estudo que foi desenvolvido lá em Botucatu, na Faculdade de Medicina, está até no capítulo do livro do professor Maffei, né? Eles pegaram a população que procurou as unidades de saúde e encontrou-se um percentual de 47% dessa população que apresentava varizes de membros inferiores. Nossa, muito prevalente, hein? Sim, sim. Sendo que desses 47, Túlio, 50,9% era do sexo feminino, né? E 30,7% do sexo masculino, tá? Existem alguns autores, né, que têm encontrado também uma prevalência de 75%, Túlio. Então, Luciana e Duda, essa prevalência é quando considerada varizes bilateral, tá? E varizes unilateral em torno de 24,7%, mais ou menos. Então, nota-se que é uma prevalência muito alta, né? Perfeito. Orlando, voltando um pouquinho aí na parte da prevalência de mulher, né? E nos fatores de risco aqui, e com relação à gravidez, a gravidez propicia mais o aparecimento de varizes, né? Só pelo peso gestacional ou também por fator hormonal? Como que muda muito a prevalência no período da gravidez? Túlio, muda. No início eu comentei uma das perguntas dos fatores de risco, eu citei os 3 principais, né? Uhum. Mas além dos outros fatores, nós temos, né? Além da genética, a posição que a pessoa fica o dia inteiro, a falta de atividade física, nós temos a gravidez, né? Quanto maior o número de gravidez, maior a probabilidade, né? Além disso também, nós temos fatores hormonais, né?
reposição hormonal, na menopausa também, né? E, especificamente, uso de salto alto, uma série de outros fatores de risco. Em especial, essa questão da gravidez, o que a gente pode colocar? Que não só o aumento do volume abdominal, que vai ter uma compressão da parte venosa, isso dificulta o retorno venoso, e com isso, né, a gente percebe principalmente numa fase mais avançada da gravidez, porque o feto já está formado, onde tem um maior desenvolvimento, né, um aumento do volume. A gente percebe que a perna da gestante ela incha muito. Sim. Né? O pessoal até brinca, né? O pé de pão de batata, né? O pessoal brinca, né? Então, só que além dessa compressão, por conta do crescimento, nós temos também toda a alteração hormonal que a gestante sofre, né? Isso influencia. Inclusive, nós temos um trabalho publicado, né, nós publicamos um trabalho na revista, na Flebology, que é um trabalho que está relacionado com gestantes e desenvolvimento de varizes durante o período todo da gravidez, né? Foi a minha tese de doutorado e esse trabalho nós publicamos e, para nossa alegria também, uma satisfação muito grande, Túlio, esse trabalho ele entrou para as diretrizes europeias de tratamento de doença venosa, né? É uma das recomendações no tratamento de doença venosa para gestantes, né? Foi um trabalho que nós desenvolvemos, né? Com um acompanhamento dos 9 meses da gestante, nós fazíamos exames clínicos e ultrassonográfico no início e no término da gravidez. Então, até a 10ª semana era feito o primeiro exame e da 30ª à 33ª o segundo exame, e foi observado que existia o grupo controle e o grupo tratado. O grupo tratado era com meias de compressão. Até nós iríamos falar das prevenções mais à frente, mas só adiantando um pouquinho, e nós detectamos um resultado estatisticamente significante do grupo tratado que usou a meia de compressão em relação ao aparecimento de doença venosa das varizes nessas gestantes. Parabéns, Orlando. Lu? Outra dúvida que eu tenho o salto alto, ele propicia o aparecimento das varizes? Lu, em relação ao salto, né, o que a gente pode deixar de orientação aqui, né? As mulheres, elas gostam muito de, às vezes, usar um salto mais alto, né? Então, o rasteiro, né, o calçado rasteiro, ou o salto muito alto, que são os dois extremos, eles propiciam o aparecimento, sim, de varizes, né? O rasteiro também? O rasteiro também, porque ele diminui a potência da bomba periférica, da bomba da panturrilha. Ah, que interessante. Talvez pela angulação ali, sim, né? Inclusive, indo um pouco além, né, não só do aparecimento de varizes, mas até alguns colegas ortopedistas recomendam um salto pequeno, né, entre 3 a 5 centímetros mais ou menos, que você dá um conforto maior até para a posição da nossa coluna lombar também, né? Então, assim, o que nem a gente que faz atividade física, né? Quem não faz tem que fazer. Talvez até o modelo de tênis, então, seria mais recomendável um tênis com o calcanhar um pouco mais alto. Um pouquinho mais alto. Ah, sabe, boa dica. Obrigado, viu? Duda? E quanto ao quadro clínico, quais seriam os sinais e sintomas que um paciente com varizes de membros inferiores poderia ter? Uma das principais queixas que a gente, né, se depara no nosso dia a dia, além da parte estética, né, que é uma coisa que incomoda muito, principalmente as mulheres, mas o paciente queixa de
queimação nos membros inferiores, dor muitas vezes, né? Inchaço, que pode acontecer, desconforto, e tem alguns pacientes que eles não conseguem definir se é queimação, se é dor. Eles falam que fica com a perna irritada, um desconforto, né? Então, um dos principais sintomas são esses aí. E quanto às varizes, ela é uma doença considerada perigosa? Tem alguma complicação essa doença? Luciana, é o seguinte, existem vários estágios, né, das varizes. Até em 1994 foi elaborada uma classificação, que é a classificação de CEAP, né? O que significa essa classificação? É uma classificação que ela envolve a parte clínica, que é o C, né? A de anatômico, etiológico e fisiopatológico. Então, a classificação de CEAP, ela vai desde o CEAP 0 até o CEAP 6, né? Até tem um ilustrativo aqui. É esse que você trouxe, né, Helena? Isso. Se puder dar o foco aqui agora, então. CEAP 1 seriam as telangiectasias. Aquelas veinhas que você falou, né? Os famosos vasinhos, né? Que incomodam tanto, principalmente as mulheres, né? As veias reticulares, né? O CEAP 2 seriam já uma veia mais dilatada, as veias varicosas, como eu falei, acima de 3 milímetros. Igual ou acima, né? De 3 milímetros, né? Em posição supina, porque nós sabemos que a hora que nós estamos deitados, a tendência é de ter um esvaziamento do sistema venoso do membro inferior, né? Pela gravidade. Então, isso diminui também o tamanho da veia varicosa, né? Tanto que vocês podem observar, é uma queixa comum, o paciente logo que acorda, ele fala, doutor, mas a hora que eu acordo eu não percebo essas veias, né? Quando são pequenas, né? As veias menores. E no decorrer do dia, como o paciente ficou muito tempo sentado ou em pé, elas vão tendo uma dilatação maior e aí elas ficam mais aparentes, né? O CEAP 3 você já começa a ter edemas, né? E no CEAP 4 você já tem alteração de pele. Então você já tem uma dermatofibrose, uma dermatite ocre, né? O CEAP 5 seria quando você tem uma úlcera cicatrizada. E o CEAP 6 é quando você tem a úlcera aberta, a úlcera em atividade, né? Então, essa classificação ela foi desenvolvida em 1994, só que ela teve algumas alterações, né? Então, por exemplo, o grupo do CEAP 4 ele foi subdividido, né? Então, a questão que você me perguntou, Luciana, se é uma doença que traz riscos, uma doença perigosa ou não, né? Quando você tem os estágios mais iniciais, dificilmente você vai ter uma complicação mais séria, uma complicação mais grave. Já nos estágios mais avançados, por exemplo, o CEAP 6, você tem uma úlcera aberta, né? Essa úlcera pode infectar, essa úlcera pode dar uma série de complicações, né? Além do que, isso torna-se até um caso de saúde pública. Por quê? Porque são afastamentos do trabalho, às vezes pessoas jovens que estão na fase produtiva, né? Então a pessoa não consegue colocar um calçado ou não consegue colocar o calçado próprio para o trabalho dela, né? Não consegue pôr uma EPI, né? E isso acaba afastando. E isso gera custos também, né? Tanto para o sistema privado como para o sistema público, né? São atestados, são afastamentos. E uma outra complicação que nós podemos ter também, nos estágios mais avançados, você pode ter pela estase, porque quando a veia está dilatada, quando a varize está muito calibrosa, você tem uma lentidão de fluxo. E isso pode gerar a formação de um coágulo lá dentro, né? Então você pode ter, se for no sistema superficial, você vai ter as tromboflebites. Muitas vezes são extremamente dolorosas, né?
o paciente fica impossibilitado de trabalho, muitas vezes. E se acometer o sistema profundo, você tem as famosas trombose, né, que são as tromboses venosas profundas, mas que são conhecidas, né, pela população de Minas Gerais como as tromboses mesmo, que assustam, né, todo mundo, né? Então, ela não é uma patologia tão inocente assim, porque nos estágios mais avançados você pode sim ter complicações sérias, complicações graves, né? E claro que, em último caso, né, como uma fatalidade, por exemplo, você tem uma trombose venosa profunda, é sabido que um pedaço desse trombo, ele pode despregar. Embolizar, né? E embolizar. Aí ele vai parar no pulmão, o paciente pode ter uma embolia pulmonar e pode vir a óbito, né? Claro que isso são casos extremos, tá? Então não é para assustar ninguém, mas é assim. Mas a gente precisa ter esse conhecimento, porque o tratamento é importante, né? Não é para assustar ninguém, mas é muito importante que vocês saibam que isso pode acontecer. Por isso a importância que o Unisalesiano hoje dá a esses podcasts, né? O Unisalesiano, ele tem uma função social, uma função dentro da nossa sociedade de educar as pessoas. A melhor medicina ainda até hoje é a medicina preventiva, e não apenas quando chegar no estágio aí de uma fase avançada, que até eu vi as fotos aqui, Orlando, eu fiquei até impressionado, me lembrei da época da faculdade ainda, que a gente via essas úlceras abertas, né? Esse tipo de estágio de úlcera aberta, ele ainda existe com muita frequência, ou a população tem se educado e tem prevenido essas varizes usando mais atividade física, meias, essas coisas? Ainda é muito prevalente essas úlceras varicosas ou não? Túlio, a gente ainda pega uma boa parte do quadro dentro da patologia de varizes, a gente ainda pega os estágios 6, sim, né? Claro que com a ampliação das informações, né, com a divulgação, com a maneira de prevenção que hoje são feitos, né? Dia da prevenção de varizes, o dia de prevenção de trombose, né? Então, enfim, existem várias prevenções que são feitas em torno disso, mas ainda existe uma prevalência que não é tão baixa, tá? De pacientes que chegam em estágio 6 da CEAP, né? CEAP 6, que são as varizes com úlcera aberta, né? Perfeito. Duda? Acho que você ia perguntar justo sobre isso, né? Justo sobre a prevenção. Se tem alguma forma de prevenir o surgimento das varizes. O que é mais efetivo, de fato? Sim, existem várias ferramentas, vários mecanismos que nós podemos prevenir, Duda. Uma delas, que é a principal, que nós até já comentamos aqui, né, Túlio? É a atividade física. Até por conta de tudo que foi passado aqui, do coração periférico, né? Da bomba da panturrilha. Outro mecanismo, outra ferramenta importante seriam as meias de compressão, a elastocompressão, tá? Isso faz com que você consiga conter, né, o avanço da doença venosa, das varizes, né? Você consegue muitas vezes essa compressão, você consegue inclusive fechar a doença ulcerada, fechar as feridas, né, do CEAP6. Nós temos dois tipos de compressão. Você tem a compressão elástica e a compressão inelástica, né? Então, são mecanismos preventivos, né, e de tratamento também, tá? Não só de prevenção. Então, a elastocompressão, ela é uma medida, uma terapêutica, e que é utilizada como prevenção e como tratamento. Como eu já falei, muitas vezes a gente usa essa compressão, seja elástica ou inelástica, até para nós fecharmos essas feridas da classificação CEAP6. A inelástica, como é que é com a atadura? Como é que você faz essa compressão inelástica? A compressão inelástica,
uma das mais conhecidas, famosas, é a bota de Una. É o curativo de bota de Una. Né? É um curativo que ele é feito, ele se assemelha um pouco como se fosse uma bota de gesso, né? Ele não tem elasticidade, né? Então ele não deixa, quando o paciente tem uma maior probabilidade de edema do membro inferior, ele contém esse edema, ele não deixa esse edema progredir, né? E ele tem um efeito maior até quando o paciente também deambula. Porque a hora que deambula, a compressão ela fica para o centro. Porque você tem um mecanismo não elástico, né, que seria essa bota de Una. Então, não tem como expandir para a parte externa. Ela faz uma compressão interna. E aí impulsiona o sangue, como nós vimos no mecanismo do coração periférico. Perfeito. Agora, Orlando, não querendo aproveitar o podcast, vou fazer uma consulta pessoal. Cara, eu tenho uma dificuldade para colocar meia elástica. Eu já tentei, porque tentei. Nossa cidade aqui, que é essa estufa que a gente vive, é mais difícil ainda. Tem algum macete para colocar a meia elástica? Que eu acho que todo mundo deve te perguntar isso no consultório, né? Ô, Túlio, você tocou num ponto fundamental para nós convencermos o paciente a usar a meia elástica. O que acontece? Primeiro, é a nossa região, que ela é uma região de temperaturas altas. Tinha que inventar uma bota de Una com ar-condicionado interno. Então, a gente, mesmo a meia elástica, né? O paciente reclama por causa de temperaturas. O que a gente tem orientado hoje os pacientes? Evoluiu-se muito, né, a fabricação das meias hoje. Então, hoje nós temos meias com tecido de algodão, são meias mais confortáveis. Esteticamente também a paciente reclama, né, porque ela vai usar uma saia ou vai usar uma bermuda, né? Aí você coloca a meia, então não fica aquela coisa muito bonita, né, que nem o paciente reclama um pouco. Mas hoje tem as indústrias, elas têm várias tonalidades de meia. Os tecidos hoje, eles são mais confortáveis, até pelo calor da nossa região, né? E existem os calçadores, né? É uma armação, né, que facilita você está calçando a meia. Porque a maior dificuldade, Túlio, que a gente escuta os pacientes relatando para a gente, é na hora que você vai passar a meia no calcânio. Né? Para você colocar na ponta do pé e depois, na hora que passou o calcânio para você subir, você já tem uma facilidade maior. Mas essa passagem do calcânio que é a maior dificuldade. Né? E claro, quanto maior obeso o paciente, mais a dificuldade, não só a meia elástica, né? A gente sabe a dificuldade do paciente mais obeso, até para calçar a meia comum, né? Até o calçado, né? Então a gente sabe dessa dificuldade. Mas o que eu posso te afirmar é o seguinte, existem pacientes que não aderem ao tratamento por causa do calor, por causa da estética da meia, mas a grande maioria que a gente convence a usar a meia, eu tenho relatos de pacientes que falam assim, doutor, eu não fico mais sem a meia. Porque eu tenho um conforto tão grande no final da tarde, né? A meia me passa uma segurança até para eu caminhar. Ela dá uma firmeza no meu calcanhar, né? Então, são relatos que a gente escuta também no dia a dia. E o paciente, ele acostuma com a meia e acaba não abandonando, né? Perfeito, então. Lu? Sobre o tratamento. Como que é o tratamento? É apenas cirúrgico? Como que funciona? Lu, a grande maioria do tratamento se volta em torno da cirurgia, tá? Nós temos tratamentos clínicos também. Um deles, inclusive, é o uso da meia de compressão, né? A meia de compressão alivia bastante a sensação de peso, cansaço, dor, né? Existem medicações, existem drogas, né, chamadas as drogas vasoativas, né?
São as venotônicas, né? Os flebotônicos, né? Que são medicações que auxiliam muito nessas queixas de dor, peso, cansaço, né? Essas medicações venotônicas, né? Flebotônicas também chamadas, elas atuam porque, assim, a doença venosa, a varizes, ela tem uma inflamação da parede da veia. E essas drogas, elas atuam justamente inibindo ou eliminando essa inflamação, tá? Não existe um comprimido, uma medicação que você vai tomar e vai simplesmente, como uma varinha mágica, sumir a varizes. Isso não existe, tá? Então, se alguém prometer um tratamento desse, Sim. Fica esperto, porque não temos isso ainda, né? Espero que eu até consiga descobrir uma medicação dessa, né, Túlio? Esses que falam muito, né? A gente vê até na propaganda, na mídia comum, de castanha da Índia, essas coisas. Funciona realmente isso, Orlando? Ou é mais uma propaganda assim que não é tão bem ética? Não. Então, essas medicações, uma delas você citou, que é a castanha da Índia, né? A diosminesperidina, né? São medicações que elas têm esse poder, né? São flebotônicos que atuam justamente aliviando os sintomas e melhorando toda essa parte de queixa da paciente, né? E no processo inflamatório da parede da veia também. Hoje, a diosminesperidina, ela é uma das mais estudadas, né? Então, a gente tem alguns artigos na literatura que dão um certo respaldo científico para isso, né, Túlio? Perfeito, então. E temos também a medicina baseada em evidência, né? O que a gente presencia no nosso dia a dia, né? Mas não é só isso, né? É importante que você saiba. Isso pode aliviar os sintomas, mas acho que o principal aí é a meia, não é? É a compressão, né? Sim, a meia vai conter para que você não tenha um avanço da doença, né? Volto a repetir, não existe nenhuma droga, nenhuma medicação e mesmo a elastocompressão não vai fazer sumir varizes. Sim. O tratamento definitivo, né? Ele é cirúrgico. Assim, né? Sua pergunta os tipos de tratamento. Então, o tratamento definitivo ele é cirúrgico. Quanto às medicações, o tratamento clínico e as meias de compressão, eles dão uma estacionada no processo de evolução, vamos dizer assim, né? E um alívio em toda a sintomatologia do paciente. Né? Não deixa de ser muito satisfatório até o paciente. Muitas vezes o paciente queixa que não consegue trabalhar por conta das dores, né? Então, você entra com uma medicação dessa, o paciente retorna ao trabalho, tá? E você atinge, né? O efeito da medicação atinge o que você gostaria, que é, de imediato, esse paciente retornar às suas atividades, e aí você pode programar o tratamento definitivo, que seria cirurgias, né? Hoje, o que nós temos hoje? Então, em questão de cirurgia, nós temos a cirurgia convencional, né? São retiradas as varizes, e temos as cirurgias com laser, que entra aí nas termoablações. Então, a termoablação, ela pode ser feita ou com laser ou com radiofrequência, tá? E nós temos também o tratamento com espuma densa, tá? Então, são tratamentos eficazes. Claro que cada um tem a sua indicação, né? Não existe aquele milagroso que serve para tudo, tá? Mas o tratamento definitivo, ele é cirúrgico. Tá? Só completando... Você ia perguntar alguma coisa? Não. Só completando, né? Por exemplo, um paciente que tem uma insuficiência de veia safena, né? Nós sabemos que a insuficiência ela é por conta das válvulas, né? Nós temos até um desenho aqui que eu gostaria que colocasse aqui, né? Então,
esse desenho é o desenho de uma válvula, né? As válvulas, elas são mais comuns nos membros inferiores. Não só nos membros inferiores, mas mais comum. Por quê? Porque eu costumo dizer que a natureza é perfeita, né? Aonde que a gravidade atua mais, né? Uhum. Então, aqui nós temos, na imagem B, né, uma válvula aberta, onde o sangue está retornando do pé para o coração. Hora que ele quer descer por conta da gravidade, a imagem C, a válvula se fecha, né? E quando nós temos uma válvula incompetente, uma válvula doente, ela não consegue segurar. Então, essa imagem D, ela retrata bastante uma válvula incompetente. O sangue, ele caminha num sentido contrário. É o chamado refluxo. O fluxo natural, numa veia do membro inferior, seria do pé para o coração. Quando esse fluxo está no sentido contrário, nós chamamos de refluxo. E é sinal que a válvula está incompetente, né? Ah, mas podia me perguntar, mas não tem como nós repararmos essa válvula? Né? Simplesmente fazer a cirurgia reparadora da válvula? Não. Há um tempo atrás, né, alguns anos, né, uns bons anos atrás, tentou-se essa cirurgia e o insucesso foi total. Quer dizer, não teve sucesso nesse tipo de cirurgia. Então, hoje, não praticamos esse tipo de cirurgia. Como que é feito isso aí? Você precisa retirar o trajeto onde essa válvula está doente. Então, por exemplo, se nós pegarmos o membro inferior, aí você pega a parte da coxa. A coxa está com válvulas incompetentes na safena. Nós temos que retirar esse pedaço da safena que está incompetente. Nós temos a maneira convencional. Como seria essa maneira convencional? São feitas 2 incisões, né? Uma na parte distal, que seria na altura do joelho, e uma na parte da região inguinal, né? Onde tem a crosta da safena. Você disseca, você localiza essa crosta da safena, aí você sobe com o flebo extrator, né? Você liga a parte proximal e a parte distal da veia você amarra no flebo extrator e você arranca ela. O flebo extrator é como se fosse assim um araminho que você colocasse por dentro da veia, chega até lá, amarra, isso, aí vem puxando, né? Uhum. Nós temos esse, como você bem colocou, Túlio, uma comparação grosseira seria, né, como se fosse um araminho, que são os flebostratores que a gente pode esterilizá-los, né? Uhum. E hoje nós temos os descartáveis, sim, que é sim, como se fosse um nylon, uhum, um cordão de nylon, né? Aí, só que esses são descartáveis. Então, que por sinal são os mais utilizados hoje, né? Então, a gente faz a extração da safena, né, na cirurgia convencional. E no laser, como que é feito? Você não faz essa extração traumática, né? Você simplesmente faz uma punção guiada por um ultrassom, é uma punção ecoguiada, uhum, né? Você sobe com a fibra do laser, tá? Imagina assim, do joelho para a região da virilha, né? Você sobe com a fibra do laser, tudo com o auxílio, né, do ultrassom, tudo guiado por ultrassom. A hora que você chega na localização exata, que você detectou onde está insuficiente, você dispara o laser. E o laser, ele seria o quê? O laser é uma luz que emite um calor intenso. como se você queimasse por dentro. Exatamente. Esse calor, ele queima, né? Ele faz uma cauterização. Interessante. Ele queima a veia por dentro. E aí você vai disparando o laser e vai puxando a fibra até chegar no ponto que você deseja. Ele vai queimando de cima para baixo como se fosse fechando. Isso. Seria isso, né? Vai fechando a veia toda. Isso, perfeitamente. Ele vai fechando. Então, nós temos, no aspecto da termoablação, nós temos laser e temos a radiofrequência também, que o mecanismo é mais ou menos parecido. Perfeito. Né? Uhum. E nós temos a espuma densa. A espuma densa, ela é injetada, como se nós fôssemos fazer
a famosa aplicação para secar vasinhos, né? A gente até pode falar um pouquinho daqui a pouco de secar o vasinho. Eu ia te perguntar exatamente disso daí, né? Como é que se são coisas diferentes, né? São indicações diferentes, Sim. né? Uhum. Mas continua da espuma densa aí. E aí a espuma densa nós injetaríamos, né? No trajeto onde a gente quer fazer a oclusão e a veia ela se fecha. Porque é um tratamento que você injeta um esclerosante químico, né? E ele faz a irritação da parede da veia no seu interior. E com isso, ele acaba promovendo a retração e o fechamento da veia. Né? Perfeito. E assim, Orlando, na esclerose de microvarizes, seria mais ou menos o mesmo princípio, né? Você injeta um agente ali, né? Um agente esclerosante, exatamente, Túlio. Perfeito. Quanto às microvarizes, que são as telangiectasias, né? Os famosos vasinhos, né? Que eu comentei que são indesejáveis para todos e principalmente para as mulheres, né? E o nosso país, por ser um país tropical, então a população feminina gosta de usar uma saia, gosta de usar uma bermuda, né? E pelo calor também, nós também usamos, né? E isso esteticamente incomoda muito. Além do que, essas varizes menores, né, deixar como uma orientação, elas não são só estéticas. Não é só uma questão estética. É uma doença, né? É uma doença. É isso aí. É sinal que alguma coisa no sistema venoso não está caminhando bem, né? E elas provocam sintomas também, né? Esses vasinhos, eles dão queimação, eles podem dar dor na perna, né? Então, o processo de tratamento, não existe uma medicação que faça sumir vasinho, tá? Isso aí não tem. O tratamento convencional seria a escleroterapia, né? Que é o famoso, entre aspas, secar os vasinhos. E a gente injeta um esclerosante, né? Um produto químico para secar esses vasinhos. E hoje nós também podemos dispor de tratamento a laser dessas microvarizes, né? Então você pode fazer esse tratamento com laser. No caso seria o laser transdérmico. O laser que eu acabei de falar há pouco é o laser endovascular. Ele vai por dentro da veia safena. Esse outro tipo de laser é um laser transdérmico. Você vai em cima da pele, dispara o laser e ele fecha o vasinho. Que pena, nós estamos esgotando o nosso tempo agora. Então, Duda, eu vou te pedir para você fazer a sua última pergunta e em seguida, Orlando, você dê a sua mensagem final para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Então, mesmo depois de fazer a cirurgia, as varizes podem voltar? Duda, essa é uma pergunta extraordinária que cabe muito bem, até porque a gente escuta muito isso no consultório, né? O fato de você operar não significa que você, no decorrer da sua vida, nunca mais vai ter varizes, né? Como eu bem coloquei no começo, um dos principais fatores é o genético. É a posição que a pessoa fica o dia inteiro, muito em pé, muito sentada, e a falta de atividade física. São os três principais. Então, assim, é necessária a correção? Claro que é. Até porque a tendência da doença venosa ela piorar sempre. Pela postura do ser humano, né? A tendência da doença venosa é ela só piorar. Então, nós temos que intervir na hora certa para que isso não cronifique, que isso não complique a ponto de trazer sequelas, às vezes, definitivas, né? Mas o fato de você operar não significa que, se você não cuidar dali para frente, que você nunca mais vai ter varizes, né? Então, isso é uma mensagem que a gente tem que deixar aqui, né? Para todos aqueles que imaginavam que, se operasse a primeira vez, né, que nunca mais iam ter varizes, né? Vai depender da paciente. O paciente que vai ser o responsável
se ele vai ter ou não outros quadros de veias dilatadas, que são as varizes. Orlando, eu queria te agradecer muito, parabenizar vocês duas pela iniciativa aí. E realmente foi, acho que, muito feliz, né, aqui a nossa reunião. E nós já convidamos vocês para o nosso próximo podcast, que ainda será marcado, e nós vamos discutir aqui qual que será o próximo tema. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.